Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje estou aqui conversando com a queridíssima Shirley Araújo, oficial de justiça do TJDFT. Shirley, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Gerardo, pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes também, né? Quem está assistindo. Isso. Shirley, você é de Brasília mesmo? Não, sou de Minas, Minas Gerais. Nasci em Patos de Minas, bem no interior, na Loca, na verdade. Fui para o hospital a cavalo. E, na época, não tinha acesso a um paraíso natural. Tem uma ligação com a natureza também, acho por isso. E fui para Belo Horizonte, morei 28 anos lá. Foi onde eu fiz faculdade e fiz a pós-graduação e vim para Brasília. Aqui que eu tentei o concurso para o TJ. E por que você escolheu o curso de Direito? O que te atraiu? Eu fiz um teste vocacional, mas depois eu entendi, né? Eu sempre tive muita facilidade com comunicação, escrita, e fala mesmo. Eu sempre me envolvia em vários trabalhos sociais, de comunidade, igreja. E quando eu tive que decidir pela profissão, eu tive essa tendência, né? A escolher a área humanas. E aí, se identificou no curso de Direito? Assim, eu achei um pouco difícil, né? O começo da profissão é bem puxada. Eu trabalhei 8 anos na iniciativa privada e trabalhei 4 anos numa sociedade de economia mista. Aí eu acho que foi uma transição até entrar na administração direta, né? Foi advogando? Foi advogando. E aí eu tive esse contato com a administração privada, com a iniciativa privada, que era muito dinâmica. E onde a gente trabalhava, sempre tinha aquela facilidade de acesso à chefia, né, superior. Então, se você tinha um problema para ser resolvido, você batia na porta do chefe direto, falava, fulano, né, tem um problema e tal, aí você já sentava e resolvia. E aquilo me trouxe assim, uma noção de organização, de gestão muito dinâmica. E quando eu cheguei na administração direta, eu já fiquei um pouco assim, tensa, porque algumas coisas não fluíam de acordo com o que eu achava que poderia ser, né? E, assim, quando é que você decidiu fazer o concurso de oficial de justiça? Assim, o que te atraiu no cargo? Bom, eu sempre gostei de desafios, né? Então, eu era uma ótima aluna na escola e aí eu não queria parar ali. Então, terminei minha faculdade, eu estava estudando, trabalhando como advogada. Não é um ramo fácil, porque a minha família não tem advogados, né? Assim, para facilitar a minha carreira, a minha continuidade. Então, eu decidi que eu deveria estudar. Vamos fazer o concurso, porque eu quero algo melhor e gostava de estudar também, né? E aqui em Brasília, eu passei em 4 concursos. 3 de analista, eu fui chamada no primeiro Banco do Brasil, depois para analista do TST, o MPU e o TJ. E passei na primeira etapa de procurador federal, mas assim, e aí já bateu aquela preguiça, né? Porque eu falei, ai, meu Deus, né? Eu já estava com 33 anos, falei, eu preciso engravidar, eu preciso ter família, porque o ser humano, ele é um ser, assim, integral, né? A gente precisa, além do profissional que você tem que trabalhar, você tem que estar internamente bem também, né? Você tem que se realizar como mulher, como ser humano, pessoa e tudo. E aí eu falei, não vou seguir, não. E eu tive que optar. Nesse momento é que como é que eu optei por ser oficial de justiça? Hoje eu fico tranquila porque as outras 3 vagas eu entreguei para o próximo da fila, né? Então, assim, de certa forma, eu fiz uma boa ação. Mas como oficial de justiça é porque eu me imaginava, gente, eu num gabinete, eu tinha já um espírito muito, muito livre, assim, eu gosto muito do contato pessoal com as pessoas, eu gosto muito de falar pessoalmente, de ouvir, né? E aí foi isso que me levou à decisão. E o fato também da gente gerir o nosso próprio tempo, porque como mulher, você já pensa, eu tenho família, eu tenho filhos, né? Às vezes a profissão pode me ajudar nesse sentido. Apesar de que também é difícil. É verdade. Né? Conciliar tudo não é fácil. Não, é sempre um desafio. E, assim, quando você entrou no tribunal, foi que ano que você entrou? 2008. 2008. O cargo foi aquilo que você tinha imaginado? Quais dificuldades você teve assim, no início da profissão? Nossa, foi muito difícil, porque a gente não imagina como funciona o trabalho, né? Eles dão um treinamento, foi uma semana de treinamento, mas a prática,
te traz outras situações imprevisíveis, né? E nem sempre o colega tem experiência para te passar também. Então, ali na hora, às vezes você tem que dar uma solução para o caso que ninguém nunca viu. E depois você só vai contar o que aconteceu. Mas você, na hora, sendo a autoridade ali, né? O braço do juiz ali no cumprimento do mandado, você não tem com quem contar. A solução está na sua mão. Simplesmente você tem que sair dali com alguma coisa já resolvida, né? De preferência, o mandado já cumprido. Então, isso te dá uma insegurança muito grande. Hoje, eu tenho muito mais calma para cumprir um mandado tenso, como busca e apreensão, afastamento do lar, busca e apreensão de menor. Esse tipo de mandado, para mim, era aterrorizante, assim, porque eu não sabia como eu ia fazer para sair lá de dentro da casa com uma criança, né? Entregar a criança para outra pessoa. Uma vez eu tive uma experiência de um pai que veio de Recife, o juiz deu a guarda para ele, e a gente teve que entrar na casa. A criança estava com a família cercada, avó, tia, mãe, e a gente tinha que tirar aquela criança naquele dia, entregar para o pai à noite, e ele pegaria o avião naquele dia e ir embora. E a minha sorte, assim, eu falei, ainda bem que eu contei com um oficial antigo, que foi o Marlon, e falei, nossa, que bom porque ele teve essa calma que eu não teria, né? Porque já era mais antigo. E aí eu falei, Marlon, a polícia, nós vamos ter que chamar a polícia. E acabou que ele falou assim, Shirley, calma, vamos entrar e vamos conversar. Então, aquela situação para mim foi terrível, porque todo mundo chorava, né? O irmão mais velho, a mãe, a tia, todo mundo chorava. E aí eu olhava a criança que ia embora e aí eu ficava assim, Marlon, né? Então... Não, tem que ter muita sensibilidade. Né? Então, o que acontece? A carga emocional que você passa ali no dia a dia é muito pesada. Então, já aconteceu de a gente fazer a busca de um menor numa casa em que o pai não abria, os policiais tiveram que arrombar a porta, armados. Então, por quê? Porque você não sabia a condição que a criança estava lá dentro, se o pai seria capaz de fazer alguma coisa, se o juiz determinou que a criança teria que sair, algum motivo tem. E nem sempre o mandado vem escrito. Uma outra dificuldade que eu tenho é chegar com a ordem e alguém dizer assim, por quê? E aí você procura ali e você não acha assim, nada mais para acrescentar. Então, ou seja, eu tenho como auxiliar, de alguma maneira, esclarecendo, e nem sempre a gente tem essa condição de fazer. Então, são dificuldades, né, que a gente passa e vai levando. É verdade. Shirley, e assim, você, desde o começo, você sempre participou assim, da luta pela categoria, pelas melhorias, pela valorização dos oficiais de justiça, para a gente superar algumas dificuldades diante da falta de estrutura. E você chegou até a participar da primeira diretoria do nosso sindicato, né? O Sindujus DF, agora a Unioficiais. Como é que foi essa experiência para você? Então, o que mais me motivou foi exatamente a experiência com a iniciativa privada. Aquela facilidade que a gente tem de comunicação dentro da instituição, né? E quando eu entrei, eu estranhei muito esse processo de hierarquia. Então, tinha coisas que, para mim, eram muito óbvias e que eu poderia fazer algo para mudar rápido. Assim, e aí, para mim, era muito claro que aquilo contribuiria para todo mundo, assim, algo muito bom, positivo para todos. E eu não conseguia ter voz em lugar nenhum. E eu descobri que eu era ativista aqui no tribunal, né? Então, assim, reunindo com os colegas, como a gente é muito só, né? Então, em reuniões de sala de oficiais, como a gente sempre se encontrava, e aí surgiam ideias e todo mundo ia elaborando o conhecimento, o raciocínio sobre o que a gente vivia, o que poderia ser, e criando. Então, assim, o processo do sindicato, eu acho que foi um amadurecimento, né, da base, de todos, porque, no fundo, muito se assemelha o problema de todos os fóruns. Todo mundo passa mais ou menos os mesmos problemas, né? E aí essa coisa de vamos reunir, fazer uma assembleia e criar um sindicato sempre foi uma ideia de todo mundo. E nós fomos surpreendidos com o grupo de Santa Maria, porque sempre tem os corajosos, né? Então, assim, tem uns que têm uma visão longínqua, né? Eu estou vendo lá na frente que esse sindicato vai dar certo.
E o resto, a maioria pensa, poxa, que isso, que loucura, isso não vai dar certo não e tal. E aí um grupo de corajosos, né, de Santa Maria anunciou que a assembleia ia ser naquele dia e assim, a gente ficou sabendo 8 horas da manhã. Acho que a assembleia ia acontecer às 10 ou 11, numa quadra em Santa Maria. E a gente ficou assim, muito assustado, porque não é possível, o nosso sindicato sendo criado e ninguém foi, né? Aí a gente correu para lá, para quê? Para barrar essa loucura. Eu falei, gente, essa pessoa não tá bem Vamos convencer do no contrário. sentido, né? E aí vamos ver ao vivo essa situação. E aí a gente chegou lá, eu, a Cláudia, o Bruno, assim, a Iúlia e várias pessoas. E quando a gente chegou, a coisa era séria. É de verdade, né? Era de verdade, o pessoal estava falando sério. Não, nós estamos fazendo uma ata, a gente vai eleger a diretoria e tal. Inclusive, vocês, se vocês quiserem participar. No final, quase ninguém queria participar e ficamos a gente mesmo lá, assim, aquele grupo mais ativo, né? Aí falou, gente, não tem outra saída. Se vocês não aceitarem entrar agora, a gente votar aqui, o sindicato, nós vamos voltar a estaca zero. E aí, nosso desafio depois era convencer os outros colegas que a gente que foi lá contestar o ato, que a gente tinha saído de lá eleito, sabe? Não, eu quero contar que não só ele não contestou, como somos os diretores da nova entidade. Parecia assim, né? Talvez, mas como assim, gente, né? E aí, assim, graças né, a Deus, as ideias, e todo mundo falou, olha, vamos fazer assim, não vamos destruir o que já está feito, né? Vamos ratificar, vamos refazer isso de uma maneira que todo mundo participe, né? Claro. E aí deu certo, foi ratificado. E aí a nova diretoria, eu votei também e apoiei, e eu acho que você, Gerardo, surpreendeu também, sabe? Te agradeço. Que foi ótimo você ter entrado, porque a gente vê que você tem uma garra Nós não, todos, né? E não descansa, e você escreve, e assim, e toda a resposta, né, é quase em tempo real. Eu falei, será que não dorme, meu Deus? Essa é a parte que a gente tenta não passar, mas é difícil, essa né? é a diretoria que a gente tudo. precisava, né? Pelo menos assim, nesses anos iniciais, para dar credibilidade, né? Claro. A gente visitava o TRT, outros tribunais superiores, e como tinha nascido dos oficiais do TJ, então, para eles também era muito, muito diferente, né? Sim. Então, hoje a gente já sabe que o sindicato tem um respaldo geral. E o sindicato, assim, hoje muito consolidado pelo trabalho que cada um desempenhou, né? Porque a entidade coletiva, assim, cada um vai, né, dando a sua parcela de contribuição durante um determinado tempo, depois entra outro e assim vai, né? Para a gente poder sempre ter uma entidade coletiva defendendo os oficiais de justiça. Importantíssimo. Shirley, e você falou de uma questão interessante, assim, que você se preocupou com os problemas que todo mundo passa. E assim, a gente que conhece, né, o seu histórico dentro do tribunal, você passou por alguns desafios. Um deles é das 2 gestações trabalhando como oficial de justiça na rua, sem nenhuma redução na quantidade de mandados e com mandados complexos para cumprir, e no final das contas chegou até a ter a bolsa rompida durante o cumprimento de um mandado, né? Como é que foi essa história toda das 2 gestações? Esse desafio enorme, né? As 2 foram bem difíceis, né? Uma, eu trabalhava na Fercal, na região de Sobradinho, e era uma região assim de muito morro, muito buraco, uma região rural, né? Então, assim, nossos mandados, nós temos mandados que cumprimos durante o dia e tem mandados que, inevitavelmente, tem que ir à noite. Ou então, muito cedo, como uma busca e apreensão, que você não tem como fugir do horário que o carro sai, você tem que estar lá. Então, assim, é um pouco penoso, um pouco não, eu entendo que para mim foi muito penoso, e eu sou uma pessoa que me considero assim, fisicamente saudável, e sempre fui muito ativa, e nunca fui de entregar os pontos facilmente, e eu sofri bastante. E eu sempre achei assim que não é questão de privilégio, mas o tratamento para os oficiais, eles tinham que ser de acordo com as suas limitações, necessidades temporárias, né? Ou então as permanentes. E aí eu trabalhava na Fercal dirigindo, às vezes o horário era difícil, eu entrava em umas buraqueiras, eu falava, Senhor, e agora? Tinha partes, assim, às vezes, traficante de drogas, aí você entrava ali sem segurança, e o carro, se desse qualquer problema, o pneu furasse,
Ali você vai contar com alguém. Na época, o acesso à internet, tudo era mais difícil, né, também. E aí foi muito complicado. Mas a primeira gravidez passou. Eu lembro que eu fui transferida bem no final para Águas Claras, que eu iria mudar, mas não tinha mudado ainda. E bati um cansaço muito grande. E aí eu parei o carro uma vez na rua, porque eu não conseguia, assim, continuar. Era um calor, era um cansaço. Eu falei, se eu não dormir, eu não volto depois para casa. Eu preciso dar uma descansada. Eu parei o carro, abri os vidros e dormi na rua. Na rua, assim, no meio da Sim. rua, sem Eu estacionamento? puxei o banco para trás e deitei com aquela barrigona lá e dormi. Hoje, depois que eu fui assaltada, né? E eu vejo tanto de casos que acontece também em qualquer lugar do DF, eu falei, nossa, gente, como que eu estava exposta, né? E não sabia. E a minha segunda gravidez, a bolsa rompeu trabalhando mesmo. E essa segunda, eu tive muita dor na barriga, pisava no acelerador e aquilo ali doía bastante. Mas você fazia ultrassom e outro, não, tá tudo bem, né? Porque nem tudo é perceptível, né? E você adoece, É né? verdade. Porque o seu organismo ele está sendo exigido no máximo ali para gerar uma pessoa, um ser humano, e você está também sendo exigido no máximo, né? Até psicologicamente, porque cada mandado você está diante de um problema diferente, né? E você não pode ser totalmente indiferente ao problema do outro, porque senão eu entrego o documento e a pessoa não sabe o que vai fazer daquilo, né? Sim. Então, a nossa função é criar uma ponte, que a pessoa, pelo menos, saiba o que ela vai fazer dali em diante, né? Claro, claro. Então, esse trabalho também, às vezes, é difícil, porque você precisa ouvir, né? E hoje eu até vejo o tribunal falando muito da escuta, da escuta ativa, né? Da comunicação não violenta. Sim. Então, ou seja, a gente precisa levar a notícia para o jurisdicionado, e nesse caso eu entendo isso, essa teoria aplicada ao nosso trabalho, a gente vai levar uma informação assim negativa, ruim e às vezes conflituosa, mas você tem que levar de uma maneira que a pessoa tenha esperança de que aquilo tem solução, né? Que o tribunal está abraçando a situação, ela vai conseguir resolver aquilo, e aí nem sempre você consegue separar tudo. Claro. Você vai sair dali com uma carga de problema daquela pessoa, não que você vai carregar aquilo só para você, né? Mas aquilo te afeta. Mas você estava contando aí o que aconteceu quando a bolsa estourou, o que você fez? Eu cheguei na portaria do prédio, conversando com a porteira, e aí eu senti a bolsa rompendo, mas não sabia o que era, né? Que a minha primeira gravidez foi cesariana. E aí eu falei, moço, você já teve filho? Como que é assim a bolsa romper? Ela falou, é assim, me explicou, né? Aí eu falei, ai, moça, eu vou ter que ir no banheiro. E aí eu cheguei no banheiro e você já fica nervosa e agora o que eu vou fazer, né? E já liguei para a médica falou, você tem que vir para cá, você precisa vir. Eu já vou agendar para a gente fazer o parto. Eu falei, e agora que eu não avisei ninguém? Então, assim, a bolsa rompendo e o mandado no banco do carro, eu peguei o carro e fui para o hospital. Direto do mandado para o hospital. Fui direto. Olha, E aí, nossa. assim, preparando o telefone do SAMU, porque eu falei, se alguma coisa acontecer de ruim, eu tenho que parar e ligar e o SAMU terminar a viagem, né? Sim. E foi assim. Mas A gente aprende a ser forte, mas eu não sei se a gente precisa ter essa fortaleza toda, Gerardo, ou se a gente realmente precisa de um apoio maior, né? com certeza, tem que ter o apoio. Tem que ter o apoio. Essas situações, assim, não é para ninguém passar, né? Para não ter risco para a própria mulher e para o bebê, né? Nem se fala. E, Shirley, você passou por outra questão também muito difícil dentro do tribunal. Muitos oficiais passam, mas nem por isso se torna menos difícil. Que você foi vítima de violência no cumprimento dos mandados, né? Você foi vítima de um assalto. Como é que foi essa experiência? Eu terminei de cumprir o mandado e quando eu entrei no carro, porque o carro, assim, você tem o celular, os mandados, né? E aí você, assim, você tem que tentar coordenar todo um sistema. Procura o endereço, liga, às vezes a parte está ligando, você está anotando coisas. E nessa questão, assim, de você entrar no carro, eu distraído com o mandado, aí o assaltante apontou uma arma pela janela, pediu o carro e me tirou do carro, né, assim, com agressividade. E você não tem muito o que pensar, eu não tive tempo para pensar. Eu saí do carro sem nada.
sem carteira, celular, sem nada, nem a caneta. E aí eu vi o carro indo embora e tremendo, né? E aí eu falo, e agora? Né? Para quem eu ligo, assim, eu não tenho um telefone, um SOS do tribunal para me socorrer, né? E aí um vizinho que me acolheu, um outro vizinho falou que me levar para uma delegacia, eu tive na delegacia. Então, assim, você fica sozinho nessa situação, né? É bem traumatizante. E o pós-assalto, né? Ah, Que você tem o pós-venda, o pós-parto. sim. O pós-assalto é pior, porque assim, você não quer voltar para aquele lugar, você tem a sensação de que ali você está vulnerável. O trauma te traz isso, né? E eu lembro que eu busquei muito no tribunal uma realocação para eu melhorar isso, né? Para setor semelhante ao meu. Sim. Eu não procurei nem privilégio, não era isso que eu queria. E na época eu não consegui nada assim. Eu piorei ainda a minha condição porque me colocaram como oficial de apoio. E o oficial de apoio não tem lugar para ficar. E Cobre mesmo onde estiver, né? independente da sua matrícula, eles te colocam em qualquer lugar. E outra coisa, se chegou um mais antigo, ele te tira daquilo e coloca o outro. Então, assim, a minha vida ficou tão desorganizada que eu já comecei a achar melhor, né, ir para o local do assalto, porque ali eu estava mais protegida, né? Porque onde eu estava muito jogada. E aí, ou seja, não existe uma política de, de, de reajuste, assim, você, né, se regenerar, né? Você mudar a sua cabeça. Não é nem um tratamento psicológico, eu também nem tive isso do tribunal, sabe? Você foi vítima 2 vezes, né? Foi, eu sinto Ah, que eu porque fiquei sozinha. falta essa estrutura do tribunal. Primeiro que é entender que é um acidente de trabalho, né? E que é culpa do trabalho mesmo, do tribunal, da União Federal, menos do oficial de justiça. Então, assim, o oficial de justiça pedir para ir para outro setor numa situação dessa está muito longe de ser um privilégio. Essa é uma obrigação do empregador, no nosso caso, o tribunal, para poder proteger a integridade do colega. Então, assim, a gente vem, né, inclusive, pleiteando para que o tribunal entenda e faça o acolhimento. Claro, né? A gente tem a preocupação da segurança para que isso nunca aconteça, mas quando acontecer, tem que ter uma situação de acolhimento integral para que aquele acidente de trabalho gere o trauma mínimo dentro do possível, porque senão a situação vai se agravando, né? Infelizmente, a gente percebe que alguns colegas nem se recuperaram de eventos que aconteceram há alguns anos, porque é um evento muito traumático, não é um assalto desse. Quando a gente teve a ideia de criar o sindicato, na época, por quê? Porque era mais fácil, a decisão judicial se estendia a todos os oficiais, né? Quando a gente tinha alguma questão importante. E a questão da greve, né? Falar, olha, se a gente tivesse que paralisar por alguma questão importante também, a gente teria uma segurança maior com o sindicato. Isso foi o que motivou a gente. E eu tinha muita energia para buscar isso. E o que eu percebi, Geraldo? É uma coisa que eu acho bem complicado numa instituição como o tribunal, qualquer tribunal, né? Como é muito fechada assim, esse acesso ao diálogo, vamos abrir a discussão, vamos ver realmente o que está importante, e principalmente que realmente dê importância ao que você está dizendo, porque no final parece que já existe um planejamento e para mexer nessa ideia nuclear ali é muito complicado, né? Assim, me parece que até desculpa se tiver alguém da administração, assim, as pessoas fingem que estão te ouvindo. Sim. Né? Vão te ouvir por quê? Para que você não faça tanto barulho. Claro. Depois de te ouvir, leva um tempinho, tal, até que aquilo Não dá se o perde. encaminhamento, né, a Aquilo demanda. ali se perde no Sim. tempo. Quem sabe um dia você esquece isso. E eu tinha um texto que eu li que era muito interessante. Era tipo uma fábula dos macaquinhos. Eu não sei se você já ouviu essa. Eles fizeram um teste de como é que você condiciona as pessoas a se calarem. Então, coloca esses macaquinhos numa jaula, colocaram eles... Foi um teste mesmo, científico, né? Sim. Coloca um cacho de banana e deixa eles... Assim, toda vez que eles tentassem acessar aquilo, né? Eles jogavam um jato de água gelada e embaralhava eles todos, eles aí davam uma esfriada no ânimo.
E aí, eles, depois de um tempo, que eles viram que já estava normalizado, eles tentavam subir de novo, eles recebiam de novo aquele jato de água gelada. E depois de um tempo, eles paravam de tentar. Então, e assim, e aí passava muito tempo, não tentavam mais. Então, Se assim, acomoda, né? aquilo que para eles era muito importante, eles cansaram de buscar, porque a queda, aquele estresse que passava era muito grande. Então, por isso que eu te falo, ainda bem que o sindicato está aqui, está ativo, e eu falo ainda bem que o Gerardo tem energia para gastar ainda, e tomara que ainda tenha por muito tempo, né, e os próximos que vierem também, mas que a gente não perca essa vontade de mudar, né? Porque isso é o pior. É a gente se estagnar e não querer mudar porque alguém te desmotivou, né? Alguém te fez cansar de buscar. Não, perfeita análise, Shirley. E assim, já dentro dessa ótica mesmo, eu te pergunto assim, diante de tantas transformações que a gente está vendo no mundo do trabalho como um todo e também dentro do Poder Judiciário, qual a sua perspectiva de futuro do cargo de oficial de justiça? O que você vislumbra? Como é que vai ser o cargo, né? Se a gente vai perder relevância, se a gente vai ganhar relevância com essas transformações, como é que você está enxergando o nosso futuro? Eu até escutei uma entrevista da Claudinha, né? Eu achei importante que a gente foque realmente naquilo que está ligado à inteligência, né? Porque nós somos profissionais qualificados e de uma inteligência também superior. Para você passar num concurso desse não é fácil, né? Claro. E os colegas, eles vêm de experiências anteriores que contribuem muito com a profissão também, né? Então, eu entendo que nós talvez seremos um grupo menor, né? Porque hoje a gente vê assim a dificuldade de reposição. E se nós somos um grupo, estamos talvez, né, reduzindo de tamanho e tudo, primeiro nós temos que nos unir à categoria nacional mesmo. Nós temos que ter uma força nacional e valorizar o nosso trabalho, buscar aquilo que é essencial, né, dessa parte de inteligência, eu entendo. E depende de como a gente vai conduzir. Nós, né? A gente precisa amadurecer, gerar essa discussão. Eu acho que a gente pode entrar nessa discussão para saber o rumo que a gente vai tomar, né? É isso mesmo, né? Assim, é construir coletivamente, né? Isso. Com reflexões aí, Só faltando palavras. muita gente no Brasil inteiro pensando junto, né? Com cabeças boas como a sua, pra gente ir, assim, imaginando como é que a gente pode se valorizar mais. Shirley, e assim, você tem um hobby também que é muito interessante, né? Que é a parte da música, né? Como é que é isso, né? Você gosta de tocar em vários locais? Você toca a sanfona? Não, meu avô era sanfoneiro, minha avó também tocava. Várias pessoas da minha família são músicos, né? E é algo que vem de raiz e a gente não pode negar, né, Gerardo? Ah, que legal. Assim, o dom que a gente recebe, qualquer pessoa, né, que receba um dom, se você não desenvolve aquilo, alguma coisa falta, né, em você. Você não pode ocultar. E aí, mas não nada profissional, assim, não sou profissional, não. Canta também? É hobby. Um pouco, né? Ah, não, eu adoro, né? Vejo lá suas postagens lá no Instagram. Eu falo que eu tenho mais coragem do que... Ah, não, mas né, agrada muita gente, né? Eu sempre vejo lá muito, muito afinada e habilidosa, Não, né? os colegas é que são simpáticos e dão boa força. Shirley, muito obrigado pela sua presença aqui no Unicast. Com certeza você trouxe informações extremamente relevantes para todos os nossos colegas, tá? Obrigada, Agradeço mais uma vez. Eu agradeço. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos aqui com Shirley Araújo, oficial de justiça do TJDFT. Trouxe várias experiências que são extremamente importantes. A gente narrou a questão do assalto que ela foi vítima, a questão das 2 gestações que ela enfrentou, inclusive cumprindo mandados complicados e até com circunstâncias que trouxeram um desafio para ela. Teve que sair correndo de um mandado para o hospital para já ter o seu segundo bebê. Então, são questões aí que, com certeza, nossos colegas enfrentam no país inteiro. Enfim, né, muitas informações. Shirley, que é uma batalhadora em prol dos oficiais de justiça, já foi, inclusive, diretora do sindicato. Então, tenho certeza que são informações que vão agregar na vida de todos os nossos colegas do país inteiro. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência. Até o próximo Unicast. Um forte abraço.